Aplauda mais forte. Se for para o Senhor, aplauda mais forte ainda. Bom dia, povo de Deus. Que a paz seja com todos. Essa é uma mensagem direcionada à liderança, aos líderes, pastores, obreiros, que desejam o episcopado. Essa mensagem é para eles. Por gentileza, abra comigo aí a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 13. Enquanto você acha aí, essa mensagem ela tem um tema: solenes advertências pastorais. Hoje há muitos escândalos, muitas murmurações, questionamentos, porque o povo espera da liderança algo mais e estão deixando a desejar. Por isso, nesta oportunidade, quero trazer uma mensagem esclarecendo, abrindo a visão, o entendimento. Tá certo? Acharam aí? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, parte A. Vou ler. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Ou seja, direcionado para nós, que prega, que ensina, que instrui, ou seja, os cabeça, né? Porque acima de nós tem um que é o supremo, o cabeça da igreja, que é Cristo. Vocês creem nessa palavra? Porque eu creio. Se você crê, por gentileza, desocupe as vossas mãos e vamos dar a maior salva de palmas para o nosso Deus. Isso! Vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso. Eu venho aqui nesta manhã para te louvar, te exaltar e te engrandecer. Vem agora, Senhor, se manifesta sobre nós a tua graça, a tua bondade e misericórdia. Pai querido, usa-me nesta manhã como instrumento, como ferramenta, como canal de bênção para o teu povo, para a tua igreja. Usa-me de uma forma sobrenatural. Traga revelação ao meu coração, uma palavra rema, revelada. Pai querido, Deus amado, usa a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza resultado, como foi enviada e mandada em nome de Jesus, que assim seja. O apóstolo Paulo sai em defesa de sua autoridade apostólica com uma série de advertências à igreja de Corinto e a preparava para a sua terceira visita pastoral. Na primeira visitação, ele estabeleceu, na segunda teve uma experiência dolorosa. Agora, porém, apronta para uma visita conciliadora e, ao mesmo tempo, disciplinar. Sua responsabilidade pastoral era muito grande, por isso esforçava-se para solucionar as dúvidas e consolar a fé dos santos que viviam em Corinto. Então Paulo tinha uma grande preocupação com a igreja que ele abriu, que ele cuidava. Assim tem que ser o pastor atual. Não é de destaque, holoforte, com o seu carro, com a sua casa, com os seus prestígios, não. Preocupar como está andando a igreja, como está andando o povo de Deus, se está dentro ou se está fora dos princípios bíblicos. Esta é a visão do líder. Líder não é para destacar como melhor, não. É o homem que vai ajudar o povo a entender, a compreender a vontade do nosso Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, olha o que Paulo fala: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não podemos combater a verdade, mas viver a verdade.
Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis forte, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder o Senhor me deu para edificação e não para destruição. O objetivo do pastor é edificar, é não destruir. Quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Temos que viver em paz, em harmonia, buscando a perfeição, consolando uns aos outros, buscarmos a cada dia melhorarmos, ser diferente. O Deus de amor, Deus ama o ser humano, quer que nós também amamos uns aos outros. O Deus de amor e de paz será convosco. É importante nós termos a presença de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo, ele manifesta o amor, a bondade, a gratidão, e ensina outros que estão caídos, sempre apontando para Cristo. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é da minha fé, é da fé mundial. Precisamos crer, acreditar e tomar posse. O que faz a diferença é o tomar posse e a prática que faz, que garante para o ser humano a vitória e a bênção. Temos que ter unidade, ser unânimes com as coisas de Deus, preocupar uns com os outros, não focar em poder, em patrimônio. Eu tenho visto, queridos, na internet, Deus está permitindo que venha à tona, porque é profético isso, pastores ricos, homens ricos, poderosos, e o povo carecendo de ajuda, usando a Bíblia para enganar a fé de muitos. A liderança está se corrompendo, porque estão perdendo o foco. Isso é visível aos nossos olhos. Temos que ser unânime. Por isso que a palavra de Deus é um exemplo. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregador do evangelho, o homem escolhido, separado, eleito, viveu para Cristo. Ele diz assim, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Ele viveu isso na prática, que fé é prática. Falar todos falam, mas é a prática que determina se você tem fé ou não. E não é atrás de coisas materiais, é atrás de viver o evangelho genuíno, perfeito, verdadeiro. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, alegra-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será que está acontecendo isso? Não. Eu me alegro com o que eu tenho, o outro se vira para lá. Não, não é assim que a Bíblia nos ensina, porque nós seguimos, não é uma placa de uma igreja, não é uma denominação, nós seguimos o princípio bíblico. Nós temos a Bíblia, nossa regra de fé. Nos foi dada para o nosso aprendizado, conhecimento, para a nossa instrução. Sejamos pessoas eleitas, salvas, escolhidas para morar nas mansões celestiais. Mas eu preciso fazer a minha parte. Versículo 16. Sede unânimes entre vós, e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. O que está acontecendo hoje, nos dias atuais, desenfreadamente, cada um quer poder, quer isso, quer aquilo, para mostrar, porque dinheiro é poder, patrimônio é poder. Aí as igrejas, os líderes estão se corrompendo, fazendo patrimônio para deixar para a família, e o povo à mercê, precisando de ajuda. Que liderança é essa? Aprenderam com quem? Com Deus aqui não é. Porque Deus nos ensina a dividir, a ajudar os que precisam, a socorrer. Que quando fazemos para o próximo, nós fazemos é para Deus. Quando você ajuda o próximo que está precisando, você faz é para Deus. Sabe o que está acontecendo, amada igreja? Muitas das vezes eu quero ajudar quem tem condições. É uma troca. Eu faço para ele, ele faz para mim.
porque lá na frente eu vou ter benefício. Ou seja, estamos mais preocupados em agradar o líder espiritual, tem que preocupar com a sua igreja, com os seus liderados, preparar para este mundo caído, caótico, cheio de engano, apostasia, idolatria. Então o apóstolo Paulo, ele foi bem claro em preparando as igrejas, capacitando elas espiritualmente para a grande obra, para a grande luta. Ele mesmo foi perseguido, mas temos que ter estrutura para suportar as dificuldades dessa vida. Os crentes hoje estão parando de caminhar, os evangélicos, porque estão com os problemas, as pontas soltas, uma coisa que estão embaraçados, falta de entendimento, de ler a Bíblia, examinar as Escrituras, porque ela nos dá capacidade para vencer as adversidades dessa vida, a conhecer o nosso adversário, com quem estamos lutando. Pelo contrário, os cristãos estão com saudade do mundo, estão copiando o mundo, deixaram o mundo, mas estão voltando devagarzinho de novo a praticar tudo o que fazia, porque não está alimentando das coisas de Deus. Ele não está avançando espiritualmente, ele está retrocedendo, ele está paralisado. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção, pastores, amigos, irmãos, precisamos ter uma visão ampla lá na frente. Vocês foram escolhidos para esta obra, foram chamados, como foi Ezequiel, desafiou o sistema, Isaías, Paulo, Pedro, João, etc., Jeremias. Precisamos avançar, não é retroceder. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer. O profeta Joel, ele disse: tocai a trombeta em Sião, perturbe-se os moradores da terra. Quem consegue ficar bem com a trombeta tocando, uma sirene tocando? Despertamento, alertar. A igreja precisa disso. Nesses dias ela está oscilando, está fracassando, está variando espiritualmente, porque está embaraçada com este mundo, com os prazeres, com os holofotes, com a fama, com o título, com a conta bancária. Aí estão se perdendo. Mas o apóstolo Paulo é bem claro. Olha o que ele fala, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, agradar a Deus na carne, nas atitudes, no comportamento, defender o reino de Deus, independente se eles concordem ou não, se eles aceitem ou não. O que vale é o reino de Deus ser pregado. O apóstolo Tiago, ele é bem claro. Olha o que ele fala: adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando eu apoio o mundo, quando eu agrado o mundo, eu se torno inimigo do bem, inimigo de Deus, inimigo da justiça. Olha o que ele fala no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. É ele que nos exalta. Dependemos do nosso Criador para a nossa vitória, para o nosso sucesso. Então nosso negócio é com Deus. Olha o que fala o texto, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não posso me conformar com esse mundo caído, parado,
sem direção, tateando, defendendo a idolatria, o erro, a mentira, o engano. Nós fomos chamados, pastores. Nós fomos levantados por uma grande obra. O nosso negócio é com o Senhor. Eu não posso ficar à mercê deste mundo que está caído por causa de um parente, um grau parentesco, ou de um amigo, ou de um sistema. Eu tenho que se levantar como atalaia, como mensageiro, como arauto, para ensinar, disciplinar, instruir, sempre com a Bíblia na mão, sempre com conhecimento de Deus, porque, na verdade, o que direciona o homem é a palavra de Deus. Eu não posso fazer uma doutrina, um RI, com o que eu acho, com o que eu penso. Não, a Bíblia é nosso manual, é nossa bússola. Tem que entender, compreender. Por isso os pastores primeiro aprendem, estudam, buscam conhecimento para repassar para outros, para os liderados. Se eu me corromper, se eu não fizer a minha parte, quem é que vai fazer? Se não, vem outras coisas e acaba me roubando aquilo que Deus me deu, e a culpa é nossa. Quando eu deixo de fazer o que Deus me mandou fazer, eu começo a me colocar em perigo, coloco a minha fé em questão. O inimigo vem e me destrói, e Deus permite. Por isso muitos estão parados, brincou, ou quando tinha que falar a verdade, pregar o evangelho, começar a fazer chacota, brincadeira, contar história. Não, o que muda o homem é a palavra de Deus, não é a placa da igreja, não é isso, não é aquilo. É quando o homem vive a palavra de Deus e a pratica, ele será transformado, renovado, edificado com o poder da palavra de Deus. Estão muito no holofote, na fama, no sucesso, no destaque. E a igreja está cambaleando. A igreja não tem força, porque os líderes estão com outras ocupações. Aí que mora o perigo. Porque Deus nos confiou algo grande. Deus nos confiou algo muito sublime. Deus nos confiou um trabalho de excelência. Diante das multidões, Deus escolheu você, como escolheu Isaías, Jeremias, Paulo, Pedro, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e muitos outros. O chamado é individual. O que Deus confiou você para fazer, você tem que fazer. Não se espelha no outro, não. Cada um sabe o que Deus chamou ele para fazer, precisa fazer. Ele tem que fazer. Senão vai deixar a desejar, aí pode ser a sua ruína, a sua queda. Por isso, igreja, não vamos perder o foco. Vamos continuar pedindo a Deus direção, sendo dependente de Deus, não pelos nossos próprios olhos, o que eu acho ou o que eu penso, com o outro foi assim e deu certo. Cada um tem uma intimidade com Deus, então busque ela. Está com dificuldade? Faça igual fez o nosso sábio Salomão, um dos homens mais sábios desta terra, que Deus o deu conhecimento, Deus deu sabedoria para ele. Deus disse: Salomão, peça o que quiser e eu te darei. Ele disse: eu quero sabedoria e conhecimento para poder entrar e sair, julgar esse teu tão grande povo. Deus deu para ele sabedoria e conhecimento. Nem houve e não haverá homem rico e sábio como ele, mas nós podemos extrair dele o conhecimento que Deus deu para ele, para viver a nossa vida pautada, firme, conhecendo as Escrituras através do sábio Salomão. Não podemos negligenciar o que Deus deu para ele, temos que tomar posse desta palavra. O livro de Provérbios são sabedoria, uma atrás da outra, conhecimento. Hoje está caindo quem quer. Está sendo destruído o que quer, porque não está buscando a Deus e não está resistindo ao diabo. Sujeitai a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você pode ser um cristão fiel, autêntico, mas mesmo assim o inimigo vai atacar, criar situações, problemas, confusões, para ver se tira você do foco. O diabo tem destruído dando coisas, favorecendo em certas partes, áreas. Os outros são destruídos, sabe por quê? Porque está tomando algo, tirando algo, trazendo contenda, discórdia, problemas, confusões.
Então, ou seja, de uma parte ou seja da outra, temos que estar preparados, estar atento, que estamos numa grande obra, disse Neemias, estou numa grande obra e não posso parar. A obra que nós estamos trilhando, andando, vivendo, uma obra extraordinária, uma obra maravilhosa, o qual Deus confiou a Josué. Josué tinha um grande desafio, levar o povo à terra prometida, Canaã, uma terra que mana leite e mel. O Senhor disse para Josué, no capítulo 1, Josué, o meu servo Moisés é morto, o seu líder partiu, foi recolhido, mas essa missão coloca em tuas mãos para levar o povo à terra prometida. Josué sabia o desafio que era conduzir o povo. Ele viu o que Moisés passou, mas ele foi preparado, ensinado, instruído para esta grande obra. Por isso, pastores, irmãos amados, ensina outros a trilhar o caminho da justiça, a trajetória, caminhar dentro, no centro da vontade de Deus, da dependência de Deus, pedir a Deus estratégia, porque um dia vocês vão passar, um dia nós passaremos e virá outro. E que legado estamos deixando para os que vêm? Continua pregando, ensinando, fazendo discípulo. O pastor ou a igreja que não faz discípulo, ela fracassou no seu ministério, porque o ministério tem que fazer discípulo, é ordem de Jesus, e de fazer discípulo. Então quem não faz discípulo está levando para si essa responsabilidade e vai ser cobrado, porque Deus mandou fazer isso. Cristo passou, Cristo fez discípulo. Então não se agarrem nessas coisas, nem igreja, nem templo, nem ministério, porque está aqui de passagem. Ensina, instrui, mostra, prepara os seus discípulos para uma grande obra. Josué foi preparado. Olha só o que Deus disse. Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele foi com Moisés, foi com Josué, hoje ele é conosco. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Heteus e até o grande mar, o poente sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Olha só, o Senhor falando para Josué, hoje estende-se a nós também, mas precisamos estar no foco, como diz o salmista 119, versículo 1. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos do Senhor e andam na sua lei. Tem que estar dentro do princípio da obediência ao nosso Deus. O Senhor diz para Josué, você tem que se esforçar, Josué. Você tem que batalhar, você tem que caminhar. Estende-se a nós também. Olha o versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra prometida. A terra era Canaã. Hoje a terra é espiritual. Hoje é o céu, a vida eterna. Então nós, cristãos, obreiros, pastores, discípulos, servos, dá o nome que quiser, é só um título. O problema é obedecer o chamado, é estar caminhando, trilhando, batalhando, se esforçando, vivendo o chamado. Porque ter título não resolve, não é o suficiente, porque o título não pode salvar, mas a prática, sim. Quando você pratica, você, no mundo espiritual, dá um sinal positivo, está preparado, está dentro dos planos de Deus. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Tinha uma conduta a ser zelada, tinha uma conduta a ser vivida. Hoje também não é diferente. Hoje nós temos um padrão para caminhar. Nós temos um exemplo do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor. Nós temos uma regra de fé, que é a Escritura, a Bíblia Sagrada. Temos que meditar, temos que ler.
O livro de João, capítulo 5, 39, ele fala: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, que elas de mim testificam. Eu tenho que examinar, aprender, buscar, extrair conhecimento para a minha vida, para a minha alma e para aqueles que vão andar comigo. O salmista, no capítulo 1, ele fala: antes tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Eu tenho que ter prazer, alegria quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou estudar, quando eu vou ver as coisas espirituais. Eu preciso dedicar. João 8, 32, conhecereis a verdade, a palavra, e ela vos libertará. Conhecereis Jesus Cristo, ele liberta o homem, é o único que pode libertar, ninguém mais pode. Ele não precisa de intercessor, ele não precisa de ajuda, ele não precisa de outros para ajudar, que ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado em nosso meio. Ele não precisa de Paulo, Pedro, João, Maria para ajudar, não. Ele é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o grande El Shaddai, é o pão da vida, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é a água da vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele é o pão que sacia a fome. Ele é a água que sacia a sede. Ele é tudo que nós precisamos. Ele não precisa de ajuda. É engano. Vocês foram enganados, religiosos. Enganado. Cristo não precisa de ajuda. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Josué 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué tinha o aval, tinha a presença, tinha a graça, tinha a autoridade, ele tinha tudo. E hoje nós temos também. Cristo nos deu autoridade e poder para derrubar qualquer armação do diabo, qualquer seta maligna. Lucas 10, 19, eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, um grande exemplo para nós, escrevendo aos Filipenses, ele fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, o Deus de paz será convosco. Temos que aprender com esse homem, apóstolo Paulo, que deixou um grande legado nesta vida. Cartas escritas para as igrejas, para os líderes atuais, conduzir o teu rebanho, o teu povo, porque o rebanho não é nosso, o rebanho é do Senhor. Temos que conduzir da forma certa que Deus quer, que Deus escolheu, senão haverá uma consequência, haverá perdas, sofrimento, dores. Então o Senhor que nos ama, quer nos poupar, nos direcionando para fazer uma obra com zelo, com qualidade, sempre adorando, testificando, bendizendo a Ele que vive e reina para sempre. O apóstolo Paulo, um líder servidor, não age egoisticamente, antes serve ao povo de Deus com espírito voluntário e sólido. Paulo, um líder recomendável. Paulo, um líder exemplar. Paulo, um líder servo. Paulo, um líder paciente.
Paulo, um líder que pregava somente a mensagem de Cristo, cristocêntrica. Paulo, um líder provado pela adversidade. Passou luta, provações, mas nunca deixou de exaltar o Senhor. Antes, em tudo dai graça. Paulo na prisão ali, machucado, ferido, louvava e bendizia o nome do Senhor. Paulo tinha uma missão extraordinária e Paulo cumpriu a sua missão, o teu chamado. Hoje é a minha, é a tua, é a nossa vez de conduzir, levar o povo à presença do Senhor. O maior pastor, os maiores líderes desta terra, ele não preocupa consigo mesmo, mas preocupa em cuidar, ensinar, preparar o rebanho para encontrar com nosso Senhor no arrebatamento. Após tantas defesas, advertência e recomendações severas, Paulo encerra sua carta usando um tom mais ameno e suave. O apóstolo enfatiza a síntese do evangelho mediante a gloriosa bênção trinitária. A graça do Senhor Jesus Cristo é o maior amor de Deus e comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Que esta segunda carta aos Coríntios possa produzir em cada crente uma reflexão a respeito do seu ministério, a fim que possamos declarar como Paulo: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Um homem comprometido com o evangelho. Assim temos que ser também. Aí assim receberemos a coroa da vida, a coroa da justiça, que veio para Paulo e para todos que amam a vinda do Senhor. Fica na paz, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.